Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, aí onde você estiver, caminhando no trabalho, deixando o filho ou a filha na escola. Eu declaro desde já a paz do Senhor sobre a tua vida, o teu caminhar. Eu declaro a presença do Espírito Santo de Deus, para que haja direção em tudo que você for fazer. Desde a primeira hora do qual o Senhor já te liberou o primeiro milagre do dia. Talvez às vezes você não reconheceu, mas eu preciso te falar. O primeiro milagre do dia é quando Deus te acorda, através da bondade e da misericórdia dele, que se renova a cada manhã, e as causas de não sermos consumidos se encontra no livro de Lamentações, do qual Jeremias escreveu. Amém? Então, não temos o porquê de não glorificar a Deus. Se às vezes você está procurando motivo para glorificar a Deus, ou esperando acontecer algumas coisas, glorifique Ele hoje porque Ele te acordou. E assim seja, dia após dia, cada dia que Ele te acordar, Ele é motivo de ser glorificado. Ele só quer uma retribuição do amor que já foi derramado por nós na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. O castigo estava sobre Ele, nos traz a paz. Então não tem segredo, sabe? Não tem mistério, né? Jesus fala para a mulher samaritana que é chegada a hora que o Senhor vai procurar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ela preocupada de saber se adorava lá no templo, ou ia para lá, ou ia para cá. Jesus falou: o meu reino é dentro. O Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, ou seja o que for manusear ou fazer, ande no espírito, ande com a presença de Deus. A gente tem muitas amizades, a gente tem muitos conhecidos, a gente tem pessoas que a gente conversa diariamente, constantemente, e Deus quer o mesmo, Deus quer essa mesma comunhão, esse mesmo relacionamento, intimidade, fidelidade, para não acontecer ruptura no meio do seu caminho aqui em Cristo. Muitas vidas acabam se desviando da fé por deixar acontecer ruptura, por deixar acontecer alguns trincos no seu relacionamento com Deus, e acha que está tudo bem, quando vai ver, o Senhor não aceita outra adoração a não ser de você para Ele. A palavra do Senhor diz muito no Antigo Testamento, quando Deus ia falar com Moisés: diz a esse povo, Moisés, que eu sou o teu Deus, e esse povo é meu. Não foi vós que escolheste, mas eu escolhi a vós. Amém? Você tem motivo para glorificar a Deus no primeiro momento da tua vida, quando você se dá conta que está de pé. E o Senhor me deu um tema para a tua vida, para a nossa vida hoje. Não é o fim enquanto houver vida. Não é o fim enquanto houver vida. Calma. Jesus, para a irmã de Lázaro, quando Lázaro estava morto, e elas preocupadas porque Jesus não tinha chegado. Se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. E Jesus fala: essa enfermidade não vai levar ele à morte, mas é para a glória de Deus. Não é o fim o que você está passando. Não é o fim do mundo o que você está vivendo. Os problemas, situações, causas que não são resolvidas. Isso não é o fim se você ainda está em vida. João 10:10, parte C do versículo. Jesus diz: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Não é o fim se ainda há vida. O autor da vida vai te reforçar e vai te renovar com a palavra que move, liberta e cura. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Não é o fim. Cada situação, cada problema que vivemos. Não é o fim. Cada embarcação que às vezes demoramos para chegar onde quer que cheguemos. Não é o fim. Não é motivo de você pular do barco. Não é motivo de você deixar a tua caminhada em Cristo para voltar da onde Deus tirou você. Você vai voltar para a lama. Você vai voltar a comer a comida dos porcos. O Senhor já te deu libertação. Não é o fim o que você está passando. Mas eu preciso te dizer, para as coisas virem cooperar para o bem, para vir um socorro do alto, para vir a direção de Deus, você precisa firmar com Deus. Porque não é o fim enquanto houver vida. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, há direcionamento. A palavra do Senhor diz, em João 11, Jesus fala: Marta, essa enfermidade não vai levar ele à morte, mas sim é para a glória de Deus. Algo que passamos, coisas que você está passando, coisas que enfrentamos aqui, não é o fim, não é para acabar com a nossa vida, é para nos moldar e nos edificar e para glorificar o nome de Deus em cima do que passamos. Somos provados, temos base bíblica forte, do qual uma vida em Cristo é provada. Mas maior de tudo é a promessa maior, a promessa futura. Enquanto estivermos nessa vida, o próprio Jesus diz: nessa vida vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo e pela fé vocês vencerão. Mas ele, ao mesmo tempo ele já dá também uma pitadinha da outra vida. Que não vai haver mais choro. As luzes vão ser de ouro. Todas as lágrimas vão ser enxugadas. Aleluia. Mas enquanto estivermos aqui nessa vida, ele fala que vamos ter algumas dificuldades, alguns desafios. Mas ele também fala que ele veio para dar vida e vida com abundância. O que é a vida com abundância? Abundar. Eu vejo isso como uma vida cheia do Espírito Santo. Eu vejo isso como uma vida cheia da presença de Deus. Eu vejo isso como uma vida que vive uma vida em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que o nosso Senhor e Salvador está sentado à direita de Deus, vivo e reina para sempre, intercedendo por nós, advogado fiel. Muitas vezes pessoas tentam levar causas, entre si, entre pessoas, mas não apresenta essa causa para Deus. Eu falo que o primeiro remédio, a primeira direção, seja o que for na tua vida, apresenta para Deus, depois segue. Está acontecendo isso? Eu vou orar. Depois você segue. Não faz ao contrário, não inverte os valores da terra com o divino. Se você tem um acesso ao Pai, se você tem a oportunidade de entregar o que está acontecendo na tua vida para Deus, em nome de Jesus, você vai fazer o contrário? Você vai recorrer primeiro a homens, pessoas mortais, sendo que tem acesso a um imortal, ao único Deus Pai Todo-Poderoso. Se Ele quiser, Ele faz, Ele move agora. Não é o fim enquanto houver vida. Não é motivo para você pular do barco. Mesmo que as águas estiverem agitadas, mesmo se a tempestade estiver quase quebrando o teu barco no meio. A passagem do qual Jesus diz nos seus evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, que Ele ordenou os discípulos, entre no barco e vamos passar para o outro lado. Os discípulos, se fala para os discípulos que ia ter tempestade no meio do caminho, ninguém ia entrar. Se antes de você vir para Cristo, se Jesus fala que você vai ter isso, aquilo, vai enfrentar leões, você vai ser lançado na cova, mas o leão não vai te pegar. Se você for fiel a mim até o fim, eu fecho a boca dos leões. Aleluia. Jesus fala que você vai ser levado no fogo e vão tentar te cozinhar 7 vezes mais, você não vem. Mas ao mesmo tempo ele fala que nem um fio do seu cabelo será queimado. Que cuidado é esse? Que cuidado é esse? Ele usou um exemplo básico de um fio de cabelo, quem dirá com o resto da nossa vida, do nosso corpo. Os discípulos na tempestade com Jesus, no barco. Alguém pulou do barco? Mestre, não te importa que perecemos? Ele está acordando Jesus. Jesus levantou homem de pouca fé, parou o vento, parou o mar. Mas alguém pulou do barco. E a palavra fala que depois da tempestade veio a abundância. E todos se maravilharam. Quem é esse que até o vento ele obedece? Aleluia, é o Deus que servimos. Quem é esse que até o mar ele acalma? Glória a Deus, não é motivo de você pular do barco. Essa luta, essa prova não é o fim. Se ainda está em vida, tem solução. Se ainda está em vida, tem direção. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Crê em mim e rios de água viva fluirão dentro de ti, o próprio Jesus diz. Crê em mim e rios de água viva fluirão. Crê em mim, filho, que eu vou te dar a direção para cada situação do qual você está vivendo. Ele está falando, crê em mim, mas eu preciso que você creia. Eu preciso que você largue algumas coisas e venha totalmente para mim poder operar na tua vida, diz o Senhor. A palavra do Senhor diz em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele está falando que antes de chegar às Escrituras, antes de tudo aqui, ele já existia, meu Deus. Porque às vezes ficamos em dúvidas de deixar tudo na mão de Deus, passamos lutas e imaginamos que é o fim, que está tudo acabado, e Ele vem para te falar que não é o fim, essa enfermidade não vai te levar à morte, esse problema não vai te destruir, é para te moldar, te aperfeiçoar, para que você cresça na graça e no conhecimento. Aleluia! Glória a Deus, mas você precisa estar sempre buscando, em tempestade e não tempestade, com tormento e fora de tormento, tribulação e fora de tribulação. Você tem que saber quem é Deus em todos os momentos. Tem pessoas que infelizmente vão saber quem é Deus só a hora que está em apuro. Só a hora que está ali faltando ar. Ô Senhor, me ajuda. Ele estende a mão, Ele é Deus. Ele é Deus, para Ele não tem diferença. Mas o problema é a pessoa que só enxerga Deus quando precisa, quando está ali em situações delicadas. Aleluia, Ele quer viver uma vida conosco contínua. Ele não quer só passar de vez em quando. Ele quer fazer parte do interior, do exterior, do falar, do ver, do ouvir. Ele quer te santificar por inteiro.
Muitas coisas não acontecem na tua vida por você não deixar Deus te santificar. Aí você vai falar, mas quem tem que santificar é eu, mas você tem que permitir Ele entrar. Para você se constranger em coisas que você faz até hoje que não agrada ao céu. É Ele que te constrange, o amor de Deus que tem que te constranger, ao ponto de você ir renunciando, e deixando, e largando as coisas terrenas, e se esvaziando e se enchendo das coisas do alto. Aleluia! Deus seja louvado. Não é o fim se ainda houver vida. Não é o ponto final se você ainda acordou hoje, se Deus te acordou hoje. Quando uma vida acorda, quando uma vida é convocada para mais um dia, sabe como eu levo isso, irmãos? Em nome de Jesus, aleluia. Quando eu sou convocado para mais um dia, eu tenho a convicção e a plena certeza do Deus que eu sirvo, que Ele me acordou, Ele vai cuidar. Ele é fiel para cuidar. A palavra do Senhor vai dizer através de apóstolo Paulo, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Então, se você não reconhecer quem te acordou e te chamou para mais um dia e não entregar o seu dia na mão dele para ele conduzir, pode parar. Tem diferença de Deus estar no controle e você passar o controle para ele. Ele está no controle, ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente, mas você passar o controle para ele já é outra coisa. Então, o tema do qual eu trago para vocês, para nós, para nos edificar nessa partilha dessa palavra na parte da manhã, acordando com Deus, não é o fim se ainda há vida. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Essa enfermidade não vai te levar à morte, é para a glória de Deus ser manifesta na tua vida e outras vidas ver o que eu estou fazendo na tua vida. Temos que permitir alguns processos, temos que permitir algumas moldação para que haja na nossa vida restauração. Se não permitirmos o processo, não tem como nos acessar a via do propósito. Se não permitirmos totalmente a presença de Deus dentro do nosso coração, quando eu falo coração é interior, é espírito, é entrega por inteiro. Não tem como trabalharmos para Deus, vivermos uma vida com Deus trabalhando pela metade. Isso tem uma consequência, né? Isso vai gerar algo que não vai te destinar ao céu, né? Porque os fariseus, o próprio Jesus falava que os fariseus eles não vinham até ele e impedia quem queria vir de vir. A gente tem que ser um canal de bênção para outras vidas. Jesus, quando pega os discípulos, após ele ressuscitar, na mesa, depois que Maria Madalena falou e ele apareceu de outra forma, ninguém pegou e de repente ele aparece na mesa. E chama os discípulos de coração duro. Enfim, ali eu creio que aconteceu um sermão. Depois disso, em Marcos 16, Jesus fala, agora ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Em meu nome expulsarão demônios, sob imposição de mão curarão enfermos. Nenhum veneno mortal fará dano contra ti. E o próprio Jesus diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Para os discípulos. Ele fala para ir pregar para toda criatura. Por que pregar para toda criatura? Porque Deus criou tudo. E a maioria ainda é criatura. Então se vai pregar para a criatura, sinal que ainda não é filho. Se não recebeu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem como sermos filhos do Pai. Se eu não receber Jesus para a minha vida. Amém? Então eu quero que você guarde essa palavra, sabe? Muita gente, muitas pessoas, às vezes é preciso só de uma palavra de Deus para houver um start, para houver uma mudança, para houver ali uma mudança de rota, recalcular a rota. Você tem recalculado tua rota? Você tem observado suas andanças, seus caminhos, seus afazeres, seus hábitos, seu ritmo de dia? Como tem sido? Tem tido de tudo um pouco e menos de Deus? Tá errado. Tem tido de tudo um pouco, tá indo bem aqui, lá, cá, mas a sua comunhão espiritual? Isso é o principal. Amém? Não é o fim enquanto houver vida. Não pule do barco, nem um dos discípulos, nem um dos seguidores de Jesus, do qual estava com ele no barco, do qual o mesmo ordenou que ia chegar do outro lado. É o mesmo que fala com nós hoje. Filho, vamos chegar do outro lado. Filho, essa situação vai passar. Filha, aquieta teu coração e descansa em mim, que eu vou resolver. Eu sou o teu advogado fiel, eu sou o Senhor da tua vida. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas temos também que permitir. Temos que permitir e obedecer. Os discípulos obedeceram quando Jesus falou para eles entrar no barco. Os discípulos obedeceram. Jesus está te chamando faz tempo para entrar no barco com ele e você tem negado a palavra. Jesus tem usado vidas faz tempo para falar com você, para vir para o barco com ele. Que uma embarcação com Jesus é barca abençoada e uma embarcação sem Jesus é barca furada. Às vezes você não está sentindo a água ir por cima de você, te afundar, não está sentindo um naufrágio por fora, mas por dentro, ó, vai distorcendo, vai ficando cada vez mais vazio. A ponto de pessoas hoje, por fim de tudo, infelizmente, sofrer com muitas preocupação
fora do normal, ansiedade fora do normal, muitas coisas, como que eu posso falar? Desestabilizada, fora do ritmo, né? O corpo nosso tem um ritmo, né? A ciência do nosso corpo tem um ritmo, os nossos batimentos têm um ritmo padrão, né? De quando o médico fala, você vai fazer uma triagem, um exame, um check-up, o RPM tá batendo, tá legal. A nossa pressão arterial tem um ritmo a tá estabilizada, né? E muitas vidas hoje estão sem ritmo por dentro, tudo desestabilizado por causa de pensar demais, se preocupar demais e querer fazer demais, mas tudo isso sem a presença de Deus. Isso não dá bom. Jesus é o único suficiente para a nossa vida, Ele é o autor da vida, não tem vida sem o autor da vida, tem vida incompleta, tem vida coxa. O que é coxo? Incompleto, imperfeito. Às vezes tem áreas na sua vida que foi machucada, que foram tiradas, sonhos que foram assassinados, você ainda não cuidou e ela está incompleta. Isso te faz uma pessoa rancorosa, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que só reclama. Por causa do quê? De áreas que não foram tratadas e você tem impedido o agir de Deus na tua vida. E você pensa que é o fim. Não é o fim se ainda houver vida. Jesus fala, eu vim para dar vida, filho. Passa essa causa para mim, eu quero resolver. Mas se você não passar, Ele não resolve. Amém? Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. A importância de guardar a palavra do Senhor na nossa vida. Isso nos mantém firme e forte em qualquer tipo de situação. Aleluia. Eclesiastes 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento, quem guardar a palavra, não experimentará nenhum mal. Você crê na palavra de Deus? Deus está falando assim, quem guarda a minha palavra não vai experimentar nenhum mal. Está blindado com o meu sangue, porque tem preservado a minha presença. Por que não vai experimentar nenhum mal? Porque eu tenho sido o alvo principal naquela vida. Jesus, ele veio para ser o principal na nossa vida. Jesus veio para ser prioridade. Mesmo você ainda não colocando, Ele é. Só para ficar claro. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. E a palavra do Senhor diz no último livro de Apocalipse, a doutrina dos últimos dias, doutrinas futuras, eis que venho sem demora e recompensarei cada um segundo as tuas obras. Ainda é tempo, não é o fim se ainda houver vida. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Quem guarda o mandamento, Deus está guardando. Não toca no ungido do Senhor, está blindado, né? O Espírito Santo vai conduzir. Isso não quer dizer que não vai passar na fornalha e não vai ser lançado na cova. Mas a fornalha não vai queimar e na cova os leões não vão devorar. Mas Jesus está falando, a palavra do Senhor está dizendo aqui, quem guarda o meu mandamento não vai experimentar do mal. Às vezes possamos ir numa visão mais além aqui, né? O mal futuro, né? O mal eterno. Sabemos que o céu é eterno e o inferno também. Ou seja, quem guardar a palavra do Senhor nessa vida não vai experimentar do lago de fogo. Aleluia, olha que forte. Quem guarda a palavra do Senhor nessa vida do qual Ele veio para salvar mim e você, e às vezes você não reconheceu, não vai experimentar o mal eterno. O lago de fogo, a Hades, inferno. Ele existe também, não podemos descartar. Muitas pessoas às vezes não gostam de ouvir, mas a palavra do Senhor tem que ser pregada de tempo e fora de tempo. E temos que falar que o que anda com Cristo, depois dessa vida, ressuscitará em Cristo. O que não anda com Cristo depois dessa vida, preciso falar. Aleluia. E discerne todo o tempo e o modo. Olha que forte. Quem guarda o mandamento do Senhor não experimentará nenhum mal. Envolve nessa vida e depois dessa vida. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O coração de uma vida que está em Cristo sabe discernir a hora e o momento exato. O coração de uma vida que vive uma vida em Cristo, o Espírito Santo dá direção, palavras na hora certa, modo de agir na hora certa. O Senhor nos dá a estratégia para poder lidar com qualquer tipo de problema. Ele é multiforme, ele é estratégico. Ou seja, quem guarda a palavra não experimenta o mal. E o coração de quem está em Cristo é sábio. O Senhor vai dar determinação do jeito e do modo de agir, no tempo e fora de tempo, na hora que é e na hora para que não é. Isso é problema também para muitas pessoas que às vezes acham que deu vontade, a emoção bateu, eu vou lá e vou fazer porque eu senti. Não é sobre sentir, é sobre você seguir o que está escrito. Não é sobre você esperar um arrepio, acontece, mas é sobre você seguir o que está escrito. Se obedecer, ouvir as minhas palavras, comerás o melhor dessa terra.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses eu amo, ali eu e meu Pai faremos morada. Não é sobre sentir, esperar acontecer, esperar vir alguém. É sobre você seguir as Escrituras e seguir o que está dizendo. Quem guarda a minha palavra não experimentará nenhum mal. Aqui eu vejo bastante visão futura, eterna. Guardar a palavra do Senhor nessa vida vai fazer que você esteja com Ele na outra vida, no céu. Aleluia! Deus seja louvado. Não é o fim se ainda houver vida. Essa enfermidade, esse problema, essa situação não é para te levar à morte, não é para você descabeçar, não é para você pular do barco, é para a glória de Deus ser manifesta na tua vida e você ser testemunho em outras vidas. Amém? Deus seja louvado e te cubra. Ótima sexta, vigia e ora, pelo amor de Deus. Não cai nas tentações desse mundo corrupto, desse mundo maldoso, desse mundo maligno, do qual já tem um dono aqui nesse mundo. Mundo jaz do maligno. Se você está vivendo uma vida em Cristo, entenda que você está vivendo em território inimigo, que não somos daqui. A palavra do Senhor diz que o Pai vai preparar uma morada para cada um de nós. E Ele virá para nos buscar, mas quando Ele virá para nos buscar, a gente tem que estar com as nossas vestes limpas em Cristo Jesus. Enquanto você estiver nessa vida, vivendo em Cristo, vai haver batalha, vai haver lutas, vai haver provas, vai haver aflições. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 24:13, permaneça fiel até o fim e será salvo. Mateus 28, último versículo, eu serei convosco até a consumação do século, até os últimos dias da tua vida. Tem promessa de segurança para a tua vida, tem cobertura espiritual. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, tem anjo acampado ao redor daqueles que temem, Ele livra. Aleluia.